Rapaziada, mais um péssimo resultado pro Botafogo no Campeonato Brasileiro. É a terceira derrota consecutiva do Glorioso no Brasileirão. Por mais que o Botafogo continue com 7 pontos de vantagem pro segundo colocado, que é o Palmeiras, foi mais um resultado muito ruim pro Botafogo no Campeonato Brasileiro. Mais um resultado que, além de deixar o torcedor com o pé atrás em relação a um possível título do Campeonato Brasileiro, deixa o torcedor do Botafogo triste. E assim, cara, pelo jogo que o Botafogo fez hoje mais uma vez. Primeiro, o Botafogo começa o jogo de uma forma equilibrada com o Corinthians, um jogo morno. O Botafogo até tentava finalizar mais, porém longe ainda de ser aquele Botafogo que o torcedor tá acostumado a ver. Eu já sabia que seria um jogo difícil, que seria um jogo complicado, ainda mais o Botafogo jogando fora de casa contra o Corinthians também precisando do resultado. Seria um jogo difícil de qualquer maneira. Se fosse 11 contra 11, seria um jogo difícil, disputado até o último minuto. Mas a partir do momento que o Marçal é expulso, o Botafogo, que era ligeiramente melhor do que o Corinthians, ou que era um time que buscava mais o gol do que o Corinthians, acabou. Depois da expulsão do Marçal, já era o jogo do Botafogo. E aí você tem dois jeitos de ver isso. Primeiro jeito, cara, o Bruno Lage fez o que podia, recuou o time do Botafogo, tentou sair de lá com empate. Ou você pode ver de outro jeito, ele poderia ter sido mais ousado. Eu teria sido mais ousado. O Botafogo tem um time mais qualificado que o Corinthians. Tem, ou tinha, uma ideia de jogo mais sólida do que o Corinthians. Quando o Botafogo fica com um jogador a menos, você pode ver que o Botafogo praticamente abdica de atacar. Praticamente o Botafogo aceita o Corinthians ficar com a bola o tempo todo, só dá chutão, não consegue elaborar um contra-ataque, não consegue criar uma jogada de perigo. O Botafogo foi muito mal durante quase todo o tempo que ficou com um jogador a menos dentro de campo. O Botafogo precisou levar o gol para aí, depois das substituições também do técnico Bruno Lage, um pouco mais ousadas, trocando as peças. Também teve uma mudança de postura dentro de campo dos jogadores, sabendo, pô, agora a gente tá perdendo, agora a gente tem que buscar o resultado. Aí sim o Botafogo conseguiu criar uma coisa ou outra. Mas eu acho que o Botafogo abdicou cedo demais da partida, aceitou cedo demais que o empate era um bom resultado. E assim, cara, uma coisa que eu aprendi no futebol: quase sempre o time que joga buscando o empate acaba levando o gol. E aí, em um vacilo do Di Plácido, o Botafogo leva o gol. O Di Plácido não vem bem já há algumas rodadas no Campeonato Brasileiro, principalmente na parte defensiva, vem deixando a desejar. E aí, quais são as outras opções que tem o Bruno Lage para colocar ali, para tentar dar jeito na lateral direita? Falando assim de laterais de origem, tem o Matheus Ponte. Mas, cara, o Di Plácido vinha fazendo bons jogos e agora teve essa queda de produção, principalmente na parte defensiva, e um vacilo dele. Então, no vacilo ali de dois laterais do Botafogo, primeiro o Marçal, por 34 anos de idade, lateral rodado no futebol mundial, capitão do time do Botafogo, sabe da importância que era aquele jogo, não pode dar uma entrada daquelas. Você pode discutir se era ou não um lance para vermelho direto, se fosse para outro time seria expulso direto, mas ele deu uma margem absurda para ser expulso. E aí foi expulso. E aí agora você vai contestar? Não tem muito o que fazer. Era para o Botafogo ter resolvido dentro de campo, 11 contra 11, não era para o Marçal ter sequer entrado daquela forma na jogada. E aí, o que fez o Bruno Lage? Colocou o Tietchan na lateral esquerda, recuou o time do Botafogo, tentou se defender. Se eu fosse o Bruno Lage, eu teria feito diferente. Teria colocado o Hugo na lateral esquerda. Cara, no ruim do ruim, o Hugo ia atacar na lateral esquerda. É um lateral que tem uma boa velocidade. Tanto que quando o Hugo entra, o Botafogo cresce muito ali pelo lado esquerdo. Então, rapaziada, as escolhas que fez o técnico Bruno Lage no jogo de hoje, depois que o Botafogo fica com um jogador a menos, eu acredito que não foram as melhores. Acredito eu que ele poderia ter feito algo melhor. Depois botou o Gabriel Pires, colocou o Júnior Santos, que entrou bem no jogo de hoje. Júnior Santos buscando as jogadas individuais, que faltou muito hoje pro jogo do Botafogo. Faltou muito alguém que tivesse tentado mais o drible, tivesse tentado mais a puxada de contra-ataque. Eu sei que com um a menos é muito complicado. O Tiquinho Soares ficou muito isolado. O Vitor Sá e o Luiz Henrique não estavam conseguindo conectar os contra-ataques. Ele acabou baixando um pouquinho o Eduardo para jogar numa linha do lado do Marlon Freitas. O Eduardo já fez essa função na carreira, mas não está habituado a fazer essa função no Botafogo.
Então não foi o jogo animador do Botafogo. O que vai acontecer agora? O Botafogo tem um jogo decisivo contra o Goiás. Tem que ganhar esse jogo. Dentro de casa, a torcida vai ter que apoiar de qualquer maneira. Não dá para o torcedor do Botafogo pensar em não lotar o estádio Newton Santos. Apesar de 3 derrotas consecutivas, a gente tem que se lembrar que o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos de vantagem. Então tem que lotar o estádio, tem que comparecer, tem que apoiar para o time voltar a vencer. O Botafogo voltando a vencer pode retomar a confiança. Depois vai ter um clássico importantíssimo contra o Fluminense. Então a sequência não é fácil. Mas eu acredito que nesse momento é o momento ainda do torcedor apoiar o time do Botafogo. Se teve algo de positivo nessa rodada foi que o Palmeiras, que é o grande perseguidor do Botafogo nesse momento, não venceu também. Então a vantagem do Botafogo continua em 7 pontos. Imagina se o Botafogo perde e o Palmeiras vence. Aí seria o pior dos cenários possíveis. O Botafogo vai ter tempo para trabalhar agora. O Bruno Lage vai ter um certo tempo para tentar consertar ainda mais o time. Agora, de qualquer forma, ele vai ter que jogar com o Hugo de titular, já que o Marçal está expulso, não tem o que fazer. E talvez aí seja até positivo pra gente ver realmente se o Hugo tá pronto para ser o lateral esquerdo titular do Botafogo. Mas é complicada a situação, cara. Um time que não perdia algumas rodadas atrás, agora vem de 3 derrotas consecutivas. Abre margem ali pra perda de confiança dos jogadores e tomara que isso não aconteça. Aí, rapaziada, Corinthians versus Botafogo. Jogo que o Botafogo entrou com uma formação até que me agradou, com o Vitor Sá de um lado, com o Luiz Henrique do outro. O Botafogo iniciou a partida fazendo um jogo equilibrado com o Corinthians, mas o Botafogo finalizava mais, o Botafogo estava mais no campo de ataque, o Botafogo era o time que buscava mais o gol. Só que aí aos 20 minutos, o Marçal dá uma entrada dessas que é complicado a gente vir aqui no canal defender, né? Foi a intenção do Marçal fazer isso? Pô, cara, sinceramente, falando aqui pra vocês, na humildade, eu não acredito que foi a intenção do Marçal. Eu acho que ele foi realmente disputar a bola. Olha aqui, ele estica o pé pra disputar a bola, ó. Ele não foi na maldade. Mas a entrada foi extremamente imprudente. Tanto que ele não tá nem olhando, tá ligado? Ele só foi pra dividida e pegou. E aí deu ruim, né? Aí deu ruim. Aí ele foi expulso direto. Saiu na câmera falando que foi roubado, mas acredito até que depois ele vai perceber que, porra, mano, deu um vacilo do caramba. Aqui foi um lance que o jogador do Corinthians saiu driblando. Já tira ali praticamente tudo que o Botafogo tinha trabalhado no vestiário, que o Botafogo tinha trabalhado durante a semana. Vira um jogo completamente diferente. Vira um jogo de ataque contra defesa. O Botafogo acaba recuando demais. Volto a falar pra vocês, acho que daria pro Botafogo ter feito algo melhor, independente de estar com um jogador a menos. Não era pra ter recuado tanto no jogo, era pra ter conseguido mais alternativas, era pra ter tido um pouco mais de coragem, a gente pode dizer, e talvez tentado buscar mais o jogo. Segundo tempo, o Corinthians coloca o Renato Augusto, é um jogador muito qualificado, e o Corinthians começa a ter mais oportunidades de gol de fato. E aí o gol do Corinthians, né, cara? Um vacilo do Di Plácido na marcação. A zaga do Botafogo dorme. O Bidu cruza. E aí, né, rapaziada, o PR faz uma grande defesa, mas ninguém no rebote. O Cuesta acabou caindo, não acompanhou a jogada. Ninguém no rebote, aí não tinha muito o que fazer, né? Ai, mano. Um lance onde daria pra ter sido evitado de algumas maneiras. Não foi um jogo lá de grandes oportunidades, como vocês viram aqui. Foi um jogo que o Botafogo até teve outra chance aqui de gol, não vai aparecer aqui, mas o Botafogo teve uma chance de gol no final da partida ali com o Júnior Santos, teve a cabeçada perigosa do Vitor Sá, mas nada que fosse tão contundente ao ponto do Botafogo conseguir o empate na partida, por mais que tenha feito uma pressãozinha ali no final do jogo. Agora é o que eu falei pra vocês, esfriar a cabeça, colocar a cabeça no lugar, continuar trabalhando, o time entender o que está acontecendo de errado, o técnico também entender o que ele está fazendo de errado, dar essa oportunidade pro Hugo na lateral esquerda, consertar os problemas e o Botafogo voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. É essencial essa vitória contra o Goiás, para o Botafogo se manter firme como o grande favorito a conquistar esse título do Campeonato Brasileiro. Mas comentem embaixo a opinião de vocês, o que vocês acham desse jogo, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, que daria pro Botafogo, apesar de com um jogador a menos ter sido mais contundente na partida, e se era pro técnico Bruno Lage ter feito
antes as substituições que acabaram melhorando o Botafogo. Se era para ele antes ter feito o que fez após levar apenas o gol. Esperou levar o gol para tomar alguma providência, tá ligado? Isso foi foda. Mas comentei mais a opinião de vocês. Vou ficando nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!